Olá, pessoal. Hoje nessa videoaula vou tratar primeiramente da segunda forma das equações de Euler-Lagrange. Na última videoaula a gente deduziu as equações de Euler-Lagrange para campos, né? A gente começou com uma ação, uma ação J, né? Uma ação J que é uma integral numa certa região de parâmetros, né? Onde estão definidos as minhas variáveis independentes. Eu tenho uma densidade lagrangiana que depende dessas variáveis independentes, xmi, depende do campo, que depende dessas variáveis, e também das derivadas do campo, tá? Que também podem depender de xmi. A primeira derivada do campo em relação a essas coordenadas. E isso integrado em xmi. Tá? O caso específico que a gente fez foi para duas variáveis. Então, mi ele vai de 0 a 1. Né? Eu tenho uma variável temporal e uma variável espacial. Então, nesse caso, o j ele se simplifica, tá? Mas a estrutura é a mesma. xmi, então, ele vai ter dois valores, t e x. Depois eu tenho o φ, que vai depender de x e t. Eu também vou ter a derivada em relação a x, por exemplo, φ1 de x e t, e também tem a dependência em φ0 de x e t, lembrando a nossa x e t. Tá? Lembrando da nossa notação que φ1, φ com índice 1 é a mesma coisa que a derivada de φ em relação à coordenada espacial 1, né, x, que seria o x, e φ0 é a derivada temporal. Tá? Isso aqui também dá para ser escrito como del φ del x, e isso aqui del φ del t. Tá? Então, só para relembrar a nossa notação. Então, dada essa ação, eu aplico o princípio de Hamilton e obtenho a minha equação de Euler-Lagrange, que é derivada parcial da densidade lagrangiana em relação ao campo. Isso aqui é igual às derivadas, né, a derivada em relação às coordenadas, né, as variáveis independentes, que são as coordenadas nesse caso, de del L, del φmi, tá? Onde φmi é a derivada do campo. Então, essa aqui é a primeira forma, digamos assim, a forma 1 das equações de Euler-Lagrange. Tá? Essa é a forma mais padrão, é a forma que a gente já conhece lá da partícula, é muito parecido com o que a gente tem na mecânica da partícula. Mas dada a definição do momento canônico, né, que Pmi vai ser igual a del L del φmi, que a gente viu na videoaula passada, eu já posso reescrever essa equação de Euler-Lagrange. Se eu tenho essa definição, então se a gente olhar aqui para cima, nessa outra equação aqui, esse del L del φmi é o próprio momento canônico. Então aqui eu fico com del L del φ igual a dmi mi. Lembrando sempre que isso aqui tem uma soma embutida. Então, por exemplo, se eu estou numa situação onde eu tenho o meu momento canônico tem duas componentes, isso aqui vem a ser del 0 P0 mais del 1 P1, ou a derivada de P0 em relação ao tempo, mais a derivada de P1 em relação, P1 ou Px, em relação a x. Tá? Então, aqui aparecem essas derivadas. Então, essa expressão é equivalente à expressão aqui em cima, a expressão aqui de cima. Então, são duas formas de escrever as equações de Euler-Lagrange. Então, isso é uma forma, né, usando a definição de momento canônico, eu consigo reescrever a equação de Euler-Lagrange dessa forma. Mas tem também uma outra forma ainda que se encaixa nessa segunda forma das equações de Euler-Lagrange, que é escrevê-la em termos do tensor hamiltoniano. Tá? Aí, vocês lembram que eu tinha como escrever derivadas da lagrangiana igual a derivada no tempo da hamiltoniana. Né? Eu tinha essa forma, né, da equação de Euler-Lagrange, das equações de Euler-Lagrange para partícula, né, que era del L, se eu não me engano, del L del xmi, por exemplo, igual a menos h ponto, ou melhor, né,
vamos escrever melhor, sem os índices aqui. Isso aqui é a mesma coisa que del L, del X igual a menos H ponto. A gente vai ter alguma coisa parecida agora no caso de campos. Só que aqui, vejam, a derivada da Hamiltoniana que aparece aqui é a derivada temporal, é em relação à única variável independente que eu tenho, o único parâmetro que eu tenho. Só que agora eu não tenho mais só um parâmetro, mas só uma variável independente. Agora eu tenho N delas, né? Eu tenho esse conjunto xmi de variáveis independentes. Então, o que vai aparecer aqui quando eu for fazer para campos vai ser uma espécie de divergente, né? Vai ser uma espécie de derivada do tensor hamiltoniano em relação a cada uma das variáveis independentes. Tá? Então, eu vou ter que generalizar esse resultado. Eu não vou mais apenas ter a derivada da hamiltoniana em relação ao tempo. Eu tenho que ter a derivada da hamiltoniana em relação a x, y, z, quantas variáveis independentes eu tiver no sistema. Tá? Muito bem. Então, a gente viu na aula, na videoaula passada, que eu tenho esse objeto, o tensor hamiltoniano, tá? O índice μ e índice ρ. A gente viu que ele pode ser representado por uma matriz 2x2, se eu tiver em duas dimensões, mas ele pode ter a dimensionalidade que for necessária no problema. Então, para um problema 2x2, né, no caso de duas variáveis independentes, eu tenho H01, H00, H01, H10 e H11. E a maneira de encontrar ele a gente já sabe, né? A gente também sabe da definição desse H. Esse H também é igual ao campo, né? A derivada do campo, vezes o momento canônico, menos a densidade lagrangiana, vezes o delta de Kronecker. Tá? Então, essa é a definição do tensor hamiltoniano. Ele vai carregar toda a informação sobre energias e também os momentos. Tá? Vou ter combinações aqui dos momentos, né, como a gente pode perceber, os momentos e as derivadas do campo. E aqui também vai aparecer a densidade lagrangiana e no fim das contas, cada uma dessas componentes vai ter uma interpretação. Tá? Então, para obter a segunda forma da equação de Euler-Lagrange, para esses campos, eu preciso tomar o divergente do tensor hamiltoniano. Tá? Então, vamos tomar o divergente do tensor hamiltoniano. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tomo o del xmi, ou seja, a derivada em relação a cada uma dessas coordenadas, minhas variáveis independentes, aplicada em h, mi, ρ. Tá? Então, eu tenho esse divergente, né? Se você esquecer esse índice ρ, você vai ver que você tem o divergente de alguma coisa, né? Quer dizer, você vai ter o divergente para cada valor de ρ. Né? Então, por exemplo, se eu tenho ρ igual a zero, eu vou ter del xmi do h mi zero. Ou se você quiser redefinir esse h mi zero como a mi, você vai ter isso como um del a mi del xmi, que é propriamente um divergente. Né? A gente pode usar a nossa notação, vai ser um del mi a mi, que é o próprio divergente. Tá? Isso tudo escrito em componentes. Né? Eu não estou usando nenhuma base, não estou usando nenhuma notação vetorial. Uma notação apenas em termos de componentes. Tá? Uma base coordenada. E aqui eu tenho as componentes dos meus tensores. Então, cada uma dessas componentes aqui pode ser tomada como componente, quer dizer, o divergente do tensor hamiltoniano pode ser olhado também em termos das suas componentes. Esse operador derivada, del xmi, aplicado a cada uma dessas componentes, no final das contas é o divergente de cada uma dessas componentes. Tá? Então, fazendo isso, aplicando essa derivada em relação a xmi ao tensor hamiltoniano, no final das contas vai ser isso aqui, ó, del xmi aplicado ao h mi ρ, mas o h mi ρ é φ ρ
Pmi, da sua definição, né, usando a definição, menos a densidade lagrangiana, delta mi rho. Então, o trabalho algébrico todo aqui é trabalhar com essas derivadas, aplicar esse operador derivada a essas quantidades que estão aqui. Tá? Esse Pmi, por definição, eu posso escrever como um del L, del phi mi. Então, isso vai ficar del x mi, phi rho, del L, del x mi, menos L, delta mi rho. Tá? Então, agora eu aplico essa derivada a cada um desses termos. Tá? Quando eu aplicar aqui ao primeiro termo, né, eu vou primeiro aplicar aqui vezes o del L del phi mi, depois aplicar a esse aqui vezes o phi rho. É uma regra de produto aqui. Tá? Então, se eu aplicar o phi rho, isso aqui vai ficar phi rho mi. Tá? Então, são dois índices aqui porque são duas derivadas. Né? No final, aqui o que tem é del rho aplicado em del mi phi. Tá? Só estou usando essa notação com esses dois índices que representam sempre uma derivada. Tá? Então, o que está aqui nesse phi índice rho mi, na verdade, são duas derivadas. A derivada segunda do campo. Tá? Então, apliquei aqui no primeiro termo, vezes, aí eu repito, del L, del phi mi. Tá? Então, esse é o primeiro termo. Agora, mais phi com índice rho, aí aplico o del mi ao del L, del phi mi. Tá? Então, aqui estão os dois primeiros termos, que é a aplicação desse operador derivado a essas duas funções. Menos del mi L, tá? E aqui eu continuo o delta de Kronecker aqui. O delta de Kronecker é constante, então a derivada dele é zero. Muito bem. Então tem esses três termos aí para trabalhar. Agora antes da gente continuar na expressão como um todo, vamos olhar para esse termo aqui. Tá? Vamos olhar para esse termo e vamos explorar ele um pouquinho. Porque veja, eu tenho a derivada da Lagrangiana em relação a xmi. E de novo, a densidade lagrangiana ela tem escondida lá dentro as dependências em relação a xmi. Quer dizer, ela depende do campo, depende das derivadas do campo, e essas dependências aparecem lá dentro, né? As dependências em relação a xmi. Tá? Então vamos olhar primeiro para esse termo que eu chamei aqui de termo asterisco, tá? Que é o del mi L, derivada lagrangiana em relação a xmi. Então isso vai ficar del L del xmi, que são as dependências explícitas em relação a xmi. Depois eu tenho del L del phi mi. Del L del phi primeiro. Del phi del xmi. Tá? Mais del L del phi mi. Del phi mi del xmi. Tá? Aqui nesse terceiro termo, deixa eu só reescrever ele de novo, porque eu estou repetindo muito esses índices. Então aqui vai ficar del L, del x ni, eu vou escolher um outro índice, né? É a dependência que aparece na densidade lagrangiana em relação à derivada do campo, né? Em relação a phi mi, né? Então del phi ni del x mi. Tá? Aí se a gente usar a nossa notação, isso aqui vai ficar, isso aqui é o próprio phi mi, né, que é a derivada do campo em relação a xmi, e aqui é a segunda derivada também, né, vai aparecer a derivada em relação a ni e mi. Tá? Então, essas contas tem que fazer com bastante cuidado para não se atrapalhar com essa notação. Tá? Então, o del L, né, o del mi L, vai ser igual, só repetir aqui, del L xmi mais del L del phi mi mais del L del phi ni mi. Tá? Um monte de índice aqui. Mas é o seguinte, aqui eu tenho a derivada da densidade lagrangiana em relação às coordenadas. Aqui a derivada da mesma quantidade em relação ao campo, vezes a derivada do campo, mais a derivada da densidade lagrangiana em relação à velocidade do campo, né, velocidade entre aspas, vezes a segunda derivada do campo. Tá? Isso, se você olhar lá no caso da partícula, vai aparecer coisas muito parecidas.
Só que em vez de duas derivadas do campo, vai aparecer derivada segunda em relação ao tempo. Tá? Então agora vamos pegar essa expressão aqui que eu acabei de obter e vamos substituir de volta no meu divergente aqui do Hamiltoniano. Estou sempre calculando esse divergente do Hamiltoniano. Então vamos lá. Então, isso aqui, voltando, vamos colocar assim, voltando na expressão original. Tá? Então isso aqui é igual, vamos ver os outros dois termos. Deixa eu copiar os outros dois termos aqui para baixo. Copiar. Vamos colar aqui. Então esses dois termos já estavam lá. Agora é menos, menos o delta de Kronecker, que estava lá também, μ, vezes esses três termos que apareceram agora. Del L, del xmi, mais del L, del φ, xmi, tá? Mais del L, del φni, φni, mi. Tá? Agora vamos aplicar esse delta de Kronecker a cada um desses termos. Vai aplicar aqui, vai multiplicar aqui, aqui e aqui. Tá? O que faz o delta de Kronecker? Ele está dizendo o seguinte, olha, se esse índice μ não for igual a ρ, eu sou zero. É isso que ele está dizendo. Ele tem que ser, ele só vai ser diferente de zero se o índice μ for igual ao índice ρ. Tá? Do contrário, ele é zero. Tá? Se μ for diferente de ρ, ele é zero. Então, o que ele vai fazer é selecionar sempre, por exemplo, aqui, nessa quantidade del L del xmi, ele vai selecionar essa quantidade quando μ for igual a ρ. Tá? Ele vai multiplicar por essa quantidade e ele vai dizer o seguinte, olha, você vai contribuir, você vai ser diferente de zero se você mantiver μ igual a ρ. Aqui é a mesma coisa nesse segundo termo e aqui é a mesma coisa no terceiro termo. Tá? Então, no final, bom, tem esses três termos de novo, eles não mudam. Tá? Eu só vou colar eles aqui de novo. Tá? Perdão, esses dois primeiros termos não mudam. E aí eu ganho mais três termos. Tá? O primeiro termo é menos del L del x ρ, tá? μ igual a ρ devido ao delta, menos del L del φ ρ, menos del L del φ ni ρ. Tá? Então aqui foi nessa segunda linha, nessa linha aqui que eu estou escrevendo, o que eu fiz foi usar a propriedade do delta de Kronecker. Tá? Que ele aparece devido à definição do Hamiltoniano. Agora vamos observar um termo aqui. Por exemplo, esse termo, que tem a derivada segunda do campo, e esse outro termo aqui que tem a derivada segunda do campo. Tá? Eles são iguais, tá? Eles podem ser cancelados. Vejam, o índice livre aqui é o ρ, como deveria ser, aqui também é o ρ, como deveria ser, e eu tenho a soma em μ, e aqui a soma em ni. Então, como esses índices estão somando, não importa a letra que eu chame eles, tá? Eu posso trocar aqui, por exemplo, nessa última expressão, eu posso trocar ni por mi, sem problema nenhum, porque está somando e eles somam sobre os mesmos valores, tá? Então, eles são iguais, tá? Esses índices somados são os índices mudos que a gente chama, e eles são iguais nesse caso, porque estão somando, e as quantidades são iguais, né? Eu tenho derivada segunda do campo, tanto nessa primeira expressão quanto nessa segunda. Então, esses dois se cancelam, tá? Esse termo aqui cancela com esse. Aí eu já consigo alguma simplificação para as minhas expressões, tá? Para essa expressão. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, é colocar esse φ ρ em evidência, tá? Aí eu coloco em evidência e aí eu fico com esse termo menos esse, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, isso aqui vai ficar igual a φ ρ, tá? E aí eu coloco em evidência o del mi, del L, del φ mi, tá? Menos del L, del φ. Tá? E aí tem o outro termo que está lá sozinho, del L, del x ρ. Tá? Vejam isso aqui, né? Esse termo que está aqui entre chaves é justamente a equação de Euler-Lagrange, né? Del L, del φ é igual a del mi,
del L, del φ mi. Tá? Então, aqui eu estou usando a equação de Euler-Lagrange. Se eu usar a equação de Euler-Lagrange, esse termo é zero. Tá? Então, esse termo se anula. Vou colocar assim. Esse termo se anula devido à equação, vou colocar assim, a equação EL, tá? A equação de Euler-Lagrange para campos. E no fim das contas, essa conta que aparentemente é complicada, ela se reduz a um único termo, que é menos del L del x ρ. Tá? E aí a gente conclui que o divergente do tensor hamiltoniano, né, o d del x mi h mi ρ é igual a menos, né, menos del L, assim, del L del x ρ. Ou numa notação mais compacta, o del mi h mi ρ é igual a del ρ L. Tá? E essa aqui é a segunda forma, que a gente chama de segunda forma das equações de Euler-Lagrange. Tá? Para vários estudos, essa é uma expressão mais interessante, porque, como a gente viu lá no caso da partícula, permite encontrar invariâncias muito mais diretamente, né? Tanto essa quanto aquela em termos do momento canônico. Tá? Então, a gente pode fazer um resumo, né, dessas duas novas formas das equações de Euler-Lagrange. Tá? Uma delas é em relação ao momento. Eu tenho del L. Essa aqui é direta, né? A gente pega a forma ordinária das equações de Euler-Lagrange e substitui a definição do momento canônico. E aí isso vai ficar del L del φ igual a del mi p mi. E aí tem essa outra forma que é o del L, a derivada do L em relação a x ρ, né? O del ρ L vai ser igual a menos del mi h mi ρ. Tá? Então essa é a segunda forma, vamos chamar assim. Segunda forma das equações de Euler-Lagrange, tá? Para campos. Tá? Como eu falei, a gente pode concluir coisas bastante diretas, né? É bastante explícita essa segunda forma em termos de dependências da Lagrangiana e do Hamiltoniano, né? Da densidade Lagrangiana e do tensor Hamiltoniano. Então, por exemplo, dessa equação aqui, eu já posso tirar a seguinte conclusão. Se L, dessa primeira equação, tá? Se L não depende do campo, tá? Ou seja, se L não tem dependência explícita no campo, então esse primeiro termo aqui, esse termo do lado esquerdo é zero. Então, portanto, o divergente do momento é zero. Tá? Então, se L não contém o campo explicitamente, implica que a Lagrangiana é invariante por uma transformação do campo. Tá? Então, eu posso trocar φ por um ΔΦ, tá? Que a Lagrangiana vai se tornar a mesma. E a lei de conservação que isso implica é a equação da continuidade para o momento, tá? Para o momento canônico. Tá? Então, deixa eu só colocar isso mais explicitamente. Então, se del L del φ é igual a zero, significa que a Lagrangiana não depende do campo. Ou seja, existe uma simetria que diz o seguinte, que eu tenho um φ' que é igual a um φ antigo mais um ΔΦ, mais uma perturbação, tá? Mais uma quantidade pequena. Então, eu tenho essa simetria por translação no campo. Tá? O campo muda de valor, mas a densidade lagrangiana não muda. Tá? Ou seja, ela é invariante por essa translação no campo, tá? No valor do campo. E essa translação no valor do campo implica numa lei de conservação, que é essa aqui, del mi, p mi, igual a zero. Toda essa conclusão vem dessa forma da equação de Euler-Lagrange. Tá? De novo, então, se a Lagrangiana não depende do campo,
existe essa simetria que implica nessa lei de conservação, tá? Que a lei de conservação é uma equação da continuidade para o momento canônico. Tá? Vamos colocar assim, equação de continuidade para o momento canônico. Tá? Outra coisa, né, que a gente pode ver também é dessa segunda equação, né, essa segunda equação da equação em termos do Hamiltoniano, que se a lagrangiana não depender explicitamente da posição ou dos x-ρ, né, não tiver essa derivada, né, que isso aqui é derivada em relação às variáveis independentes. Então, se ela não depender das variáveis independentes explicitamente, então essa derivada que aparece aqui do lado esquerdo é zero. Portanto, eu tenho uma outra equação de continuidade, uma equação de continuidade para o tensor hamiltoniano, ou seja, eu vou ter uma lei de conservação, tá? Uma equação de continuidade para cada uma das componentes do meu tensor hamiltoniano. Tá? Então, se eu tenho duas coordenadas, por exemplo, duas variáveis independentes, eu tenho duas equações de continuidade, uma para cada componente do meu tensor hamiltoniano. Tá? Então, aqui tem uma outra conclusão que a gente pode tirar. Então, se del L del x-ρ é igual a zero, implica que a lagrangiana não depende das posições, então eu posso ter, por exemplo, um x' ρ, que é igual a um x-ρ antigo mais um delta x-ρ, ou seja, eu tenho uma translação nas minhas variáveis independentes. Tá? E isso implica que o del mi h mi ρ é igual a zero. Tá? Então aqui eu tenho uma outra equação da continuidade. Vou colocar assim a equação da continuidade para o tensor hamiltoniano. Tá? É como eu falei, se eu tiver duas variáveis independentes, como aquele exemplo que a gente viu, se eu tiver, por exemplo, ρ igual a 0 e 1, tá? Se eu tiver duas variáveis independentes, ou seja, o meu x' é igual a x0 e x1, tá? Então, isso vai implicar em duas equações de continuidade. Se eu pegar ρ igual a zero, no primeiro caso, eu vou ter del mi delta mi0 igual a zero. Tá? Claro, tem uma soma aqui, né? Então, isso, é claro, vai envolver duas componentes do tensor, porque eu tenho essa soma no índice mi. Tá? Então, isso vai ficar del 0 h00 mais del 1 h10. Isso aqui é igual a zero. Então, tem uma primeira equação de continuidade. Aí, para ρ igual a 1, eu tenho del mi, h mi, 1 igual a zero. Então, eu tenho a outra equação de continuidade, aí envolvendo também derivadas em relação ao tempo e ao espaço, tá? Mas só que é uma mistura aqui. Então, del 1, h11 mais, del 0, h00. Opa, 01, né? 01, isso. Tá? Então, tenho duas equações de continuidade para o tensor hamiltoniano, isso no caso de duas variáveis independentes. Então, se eu tiver n variáveis independentes, eu tenho n equações de continuidade para o tensor hamiltoniano. E se eu tiver essas duas simetrias ao mesmo tempo, ou seja, se eu tiver a minha teoria com essa invariância pela mudança no valor do campo e também essa invariância por uma translação nas coordenadas, eu tenho ao mesmo tempo a equação de continuidade para o momento canônico e eu tenho as equações de continuidade para o tensor hamiltoniano. Isso implica que num caso em que eu tiver n variáveis, tá, eu vou ter uma equação aqui para o momento e mais n equações para o tensor hamiltoniano. Então, eu tenho n mais uma equações de continuidade. Tá? Então, para n coordenadas, n variáveis independentes, se eu tiver duas simetrias ao mesmo tempo, implica em n mais uma equação de continuidade. Tá? Então, isso é importante ter essa ideia em mente quando a gente for discutir o teorema de Noether. Tá?
E aí as equações de continuidade a gente já pode até discutir um pouco mais. Inclusive eu coloquei uma discussão com um pouco mais de detalhe nas notas de aula, tá? Que versa, né, sobre a equação de continuidade do eletromagnetismo, por exemplo, tá? Que é bem mais, que a gente já está mais acostumado. Tá? Vamos só comentar algumas coisas sobre isso. Tá? Só relembrar alguns fatos sobre equação de continuidade. Vamos lá, assim, equação da continuidade. Tá? Então, a ideia é bastante simples, né? Se eu tenho uma conservação local de carga, né? Vamos representar Qzão, esse Q maiúsculo como sendo carga, tá? Pode ser carga elétrica, pode ser outro tipo de carga de um outro tipo de natureza, tá? Mas vamos sempre ter como protótipo a carga elétrica, tá? E se eu tenho essa carga, tá? Numa certa região e eu tenho uma superfície, tá? Uma superfície S, tá? Que engloba um certo volume. Tá? Então aqui eu tenho um certo volume V e essa superfície S. E aqui dentro desse volume eu tenho uma certa quantidade de carga. Tá? Essa carga pode ser carga elétrica. Tá? Bom, aí tem aquelas definições de praxe, né? Na superfície você pode definir um elemento infinitesimal de área, dA, e também junto com ele você pode atribuir um vetor normal, que vai variar de ponto a ponto nessa superfície genérica. Tá? Então, por exemplo, se essa carga ela está distribuída nesse volume, eu posso definir uma densidade de carga. Tá? Eu posso definir uma outra quantidade chamada densidade de carga, que é carga dividido por volume. Tá? O quanto de carga tem cada infinitésimo de volume que compõe esse volume V que está aqui definido. Tá? Então a ideia é o seguinte: se eu tiver uma variação, se eu tiver uma variação no tempo dessa carga, né? Então, se eu tenho um dq dt, isso aqui tem que ser a soma disso, né? Isso, a variação no tempo dessa carga, ou seja, ela pode subir ou descer, né? Ela tem que estar associado a um fluxo de corrente. Tá? Então, se, por exemplo, essa carga diminuir, aqui nesse volume, significa que eu tenho uma corrente para fora, tá? Uma corrente J para fora. No caso dessa carga aumentar, significa que eu tenho uma corrente J de carga para dentro. Tá? Então, isso está dizendo que a carga é conservada localmente. Tá? Eu não posso simplesmente desaparecer com carga do universo. Se essa carga desapareceu desse volume, significa que ela saiu. Se aumentou a carga nesse volume, significa que ela entrou de algum lugar. Aí, no final das contas, eu tenho uma conservação dessa carga. Essa é a equação da continuidade. Tem que ter a continuidade da carga elétrica. Se sumiu aqui no volume, apareceu lá fora. Se sumiu lá fora, apareceu aqui dentro desse volume. A carga não vai sumir do universo. Então, essa variação de carga no tempo, ela está associada a um fluxo desse J. Tá? Então, isso aqui é mais o fluxo desse J, né, dessa corrente para fora desse volume. Tá? E aqui eu tenho o J escalar NdA. Como de praxe, tá? Essa aqui é a definição do fluxo de um campo vetorial através de uma superfície. Não tem mistério. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? A soma dos dois tem que dar zero. O que sai mais o que diminuiu dentro tem que ser a mesma coisa que saiu. Tá? Bom, esse dq ele pode ser expresso como uma integral de volume, né? Esse Qzão, pode ser expresso como uma integral de volume da densidade. Tá? Então isso aqui vai ficar d dt, tá? Integral de volume de ρ dv, mais a integral do fluxo do J escalar n dA. Essa aqui é a forma, vamos dizer, padrão da equação da continuidade no eletromagnetismo. Tá? Dá para escrever isso aqui também, dá para passar para o outro lado essa integral, multiplicar por menos 1, e aí você vai encontrar menos ddt, só para ficar numa forma mais familiar, integrado no volume. Isso aqui é igual a integral na superfície de J escalar n dA. Tá? Agora, se a gente usar o teorema da divergência nessa integral, tá? Usar o teorema de Gauss nessa integral, eu posso transformar ela também numa integral de volume. Tá? Isso aqui é a integral de volume. Então, transforma essa integral de superfície numa integral de volume.
Isso aqui vai ficar integral de volume do divergente dessa corrente. Eu estou usando esse chapéuzinho, na verdade é um vetor aqui, tá? Tô usando esse chapéuzinho, pode ficar, você pode achar que é um vetor unitário, tá? Mas o J é a corrente mesmo, tá? Então esse aqui vai aparecer o divergente do J, tá? Integrado nesse volume dV. Então agora eu posso juntar tanto essa quantidade do lado direito quanto essa quantidade do lado direito, perdão, essa quantidade do lado direito quanto essa quantidade do lado esquerdo, numa única integral. Tá? Então isso vai ficar integral de volume de dρ dt mais o divergente de J, tá? Divergente de J, tá? Integrado nesse volume V, e isso tem que ser igual a zero. E aí isso só vai ser verdade se e somente se dρ dt mais o divergente da corrente, tá? For igual a zero. Deixa eu escrever essa corrente direito. J igual a zero. Então, essa é a equação da continuidade. Tá? Então, qual é a lição disso tudo? Se eu tenho uma lei de conservação local, tá? Como essa aqui, conservação da carga, eu tenho uma equação diferencial que me traz quantitativamente essa conservação. Tá? Então, uma lei de conservação local implica numa equação de continuidade. Esse que é o lema dessa discussão. Tá? Essa notação vetorial que a gente usa muito no eletromagnetismo e tudo mais, que é bastante comum no curso regular de eletromagnetismo, enfim, de outras disciplinas também, de mecânica, a gente pode generalizar essa notação em termos de quadrivetores. Tá? Então, em vez de eu escrever uma densidade de carga e aqui escrever uma corrente, eu posso definir um objeto chamado quadrivetor densidade de corrente, que engloba essas duas quantidades. Aqui é uma notação mais compacta, mas não é só questão de notação, é uma questão que, no fundo, está ligado a você escrever suas quantidades no espaço de Minkowski da relatividade especial. Tá? Então, você quer que as suas quantidades elas estejam de acordo com a relatividade especial, então, por isso, você precisa usar quadrivetores nesse caso. Tá? Então, para a gente vai ser uma definição, se você não quiser discutir todos esses detalhes sobre como essas teorias aparecem numa forma covariante, né, que é o que o pessoal chama, a expressão que comumente se usa para escrever essas quantidades que a gente usa no eletromagnetismo, por exemplo, densidade de carga e densidade de corrente, numa forma unificada e que esteja de acordo com a relatividade especial. Então, a gente definimos o quadrivetor, vou colocar assim, quadrivetor densidade de corrente. Como o próprio nome diz, quadrivetor ele tem 4 componentes. É um JμI, que vai ser igual. Aí tem 4 componentes. A primeira componente é a densidade de energia. Perdão, densidade de carga. Eventualmente pode ser densidade de energia. E aqui eu tenho o J vetor. Então ele vai englobar essas duas quantidades. A primeira entrada dele é a densidade de carga e a segunda entrada dele é a densidade de corrente. E aí a gente pode escrever a equação de continuidade numa forma covariante, digamos assim. Então essa equação que está aqui em cima, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Simplesmente o del mi j mi. Tá? Isso aqui é igual a zero. Então essa aqui é a equação de continuidade numa forma covariante. Olha só como é que fica. Está somando em mi, né? Então vamos pegar, por exemplo, vamos pegar mi igual a 0, 1 e 2, ou seja, eu tenho t, x e y, tá? Tenho três quantidades aqui, 3 coordenadas. Então isso aqui vai ficar del 0 j0 mais del 1 j1 mais del 2 j3. Isso, j2, perdão. j2 igual a zero. Tá?
Mas quem é J0? J0 é o ρ, tá? J1 é o Jx, tá? A densidade corrente na direção x, a componente desse vetor na direção x. O J2 é o próprio Jy, a componente na direção y. Então essa equação vai ficar del0 ρ mais, colocar assim, del1 ou del x, né? Que o 1 é igual a x, del x Jx mais del y Jy, tá? E isso é igual a zero. Então isso aqui, esse cara é a mesma coisa que del ρ, del t, mais, e aqui eu tenho o divergente, né? O divergente de um vetor bidimensional, mais o divergente de j, tá? Isso aqui é igual a zero. Então, sim, essa expressão que está aqui em cima, tá? Nessa forma covariante, equação de continuidade nessa forma covariante, implica na equação de continuidade que a gente conhece, tá? Então, a partir de agora, a gente usa essa expressão para a equação da continuidade, tá? Então, equação da continuidade, vou colocar aqui, fica como sendo esse divergente, Jmi, del mi, Jmi igual a zero. Tá? Muito bem, então essa discussão toda é para relembrar alguns fatos sobre a equação de continuidade, escrever ela na forma covariante, porque como a gente viu, né, aqui em cima, sempre que eu tenho uma simetria local na minha densidade lagrangiana, né, seja essa simetria por invariância no campo ou por invariância nas variáveis independentes, eu sempre tenho como resultado equações de continuidade. Vejam, é sempre um divergente. Tá? No caso aqui vai ser o divergente do momento canônico e aqui vai ser o divergente das componentes do tensor hamiltoniano. Tá? Então, eu vou parar por aqui nessa discussão e o que segue agora, pessoal, é a gente trazer agora para a discussão a questão das invariâncias, né? Então, até esse ponto a gente deduziu a equação de Euler-Lagrange, né? Explorou a equação de Euler-Lagrange, discutiu um pouco como as simetrias aparecem na equação de Euler-Lagrange para campos, né? Tudo muito análogo ao que é feito para partícula. E agora a gente vai continuar nessa analogia e trazer as nossas invariâncias, né? Então, a gente vai tratar agora de transformações infinitesimais, tá? Em campos. Só que agora a gente tem um elemento a mais, né? A gente tem as transformações infinitesimais nas coordenadas, tá? É o t' indo em t mais o gerador vezes o parâmetro, né? O parâmetro da transformação, ou o qmi' igual ao qmi mais epsilon vezes o gerador espacial. Isso tudo continua valendo. Mas agora eu tenho o campo, e eu tenho que levar em conta as transformações no campo. Então agora as minhas transformações infinitesimais elas vão ter mais um fator. Além daquilo que a gente já conhecia, que são as transformações infinitesimais nas variáveis, agora eu tenho uma transformação infinitesimal no campo também. Tá? Tem que levar isso em conta. Tá? Isso vai trazer um pouco mais de trabalho braçal, digamos assim, de continhas para a gente fazer, mas nada é muito complicado, nada é muito fora daquilo que a gente já está acostumado a discutir. Então é isso que a gente vai fazer no que segue. É encontrar a identidade Hund-Trautmann para campos, tá? E no momento que a gente encontrar essa identidade Hund-Trautmann para campos, a gente já aplica o teorema de Noether e encontra quais são as quantidades conservadas. Né? A gente consegue mostrar, a gente consegue deduzir o teorema de Noether para campos a partir dessa dedução. Tá? Dedução leva um tempinho, tá? A encontrar a equação a identidade Hund-Trautmann para campos leva um tempinho, mas é interessante que a gente faça para a gente ter um entendimento bastante importante de como formalizar a invariância e simetria para campos. Tá? Então, vou ficar por aqui e até a próxima.